Jesus, né? Não? Só o coral, então. Hoje é o coral das mulheres que vence. Tem mulher que vence aí, diga amém. Amém. Tem homem que vence aí, diga amém. Oh, os homens venceram hoje, hein? Olha aí, até as irmãs ficaram admiradas agora. Vocês viram agora, hein? Chegou a tremer o lugar, né? Glória a Deus. Diga assim comigo, quem anda com Jesus, vence. Quem é que está andando com Jesus aí? Então tem povo de Deus que vence e diga amém. Oh, glória. E assim Deus quer que a gente viva, que a gente ande. Irmãos, nós estávamos fazendo um estudo aí lá do rei Asa, mas o meu coração esse final de semana se inclinou para um outro estudo. Um estudo que não estava no meu coração. Ontem mesmo eu vim com uma mensagem preparada e quando eu cheguei no altar, Deus mudou a mensagem, né? Deus fez com que eu desse outra mensagem, que não era aquilo que eu havia preparado. Porque quem comanda tudo é o Senhor nosso Deus, tudo está nas mãos dele, tudo pertence a ele, e ele que sabe o que nós precisamos ouvir, aprender para o nosso bem-estar, para a nossa caminhada com ele. E aí, então nós vamos continuar naquilo que nós começamos aqui na sexta-feira, sobre ali a defesa do apóstolo Paulo. Ele estava diante do rei Agripa, que era o rei que estava reinando em Jerusalém naquela ocasião, e ele havia apelado para César, mas antes de ir a César, ele precisava então passar por esse rei, para que esse rei então o enviasse para César, tanto o rei e o governador da época, que eram romanos, não eram, né, judeus. Então ele foi, fez a sua defesa, foi muito usado por Deus. Na verdade não era ele que falava, né, irmãos? É como a Bíblia diz, abre a tua boca e eu a encherei. Então ele foi abrindo e o Espírito Santo foi enchendo a boca dele para que ele pudesse fazer uma defesa que aqueles homens ficassem até de boca aberta. E ficaram, porque as palavras que ele usou no final, eles ficavam falando entre si, olha, esse homem não fez nada digno de morte nem de prisão. E ele até disseram, se ele não tivesse apelado para César, nós teríamos que soltá-lo. Mas como ele apelou para César, que não foi ele, na verdade, também foi o Espírito Santo, para quê? Para que a palavra de Deus chegasse a Roma, para que a palavra de Deus chegasse a todo mundo. Meu irmão, o desejo do Senhor nosso Deus, diga assim comigo, sempre foi salvar toda a humanidade. Infelizmente, Jesus não pereceu por todos, porque nem todos creem, né? É uma pena, né, irmãos? As pessoas não creem nesse sacrifício tão lindo que Jesus fez, nesse sangue derramado para a remissão dos nossos pecados, que nos leva à salvação e a um privilégio tão grande de desfrutarmos das bênçãos de Deus, mas infelizmente nem todo mundo crê, e a gente sabe disso, né? Mas nós que cremos, nós temos que aproveitar, nós temos que viver, nós temos que desfrutar das maravilhas de Deus. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, versículo 19, eu vou só trazer um pouquinho daquilo que nós aprendemos ontem aqui, que foi muito bom, que foi muito importante para todos nós, e eu quero deixar aqui, até porque ontem eu não gravei, né? Então vai ficar gravado um pouquinho, claro que, capítulo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Mas para quem não estava também na sexta-feira, eu vou ler desde o versículo 14, na verdade. Porque tem alguns que não tiveram também na sexta, né? E na verdade na sexta nem no sábado eu gravei. Então só para ficar registrado esse entendimento que Deus foi nos dando, que claro, de uma forma bem resumida, porque nós temos que entrar naquilo que Deus também quer falar conosco hoje. Então de uma forma resumida eu quero só relembrar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu nesses 3 dias de unção e poder. Quem veio ontem, diga amém. Amém. E eu pergunto para você, meu irmão, valeu ou não valeu a pena? Valeu. Meu irmão, que culto ontem, né? Olha, foi tremendo. É aquilo que eu anunciava. Você talvez nunca veio num culto assim no sábado, mas se você vier amanhã, você vai ver que o negócio é tremendo. Deu até vontade de fazer pelo menos uma vez por mês um culto aí no sábado, aí, né? Fazer os 3 dias assim, de unção e poder, aí, de tão bom que é, tão maravilhoso que é. Versículo 14, então, diz assim, isso é o Paulo na defesa dele, né? Porque havia uma perseguição, ele mesmo falou na defesa dele que na indignação dele contra o nome de Jesus, ele perseguiu os cristãos no início. Mas aí ele teve esse encontro aqui com Jesus que diz assim, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues?
dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Olha o desejo de Deus de fazer com que a verdade chegasse não só ao povo escolhido de Israel, mas também aos gentios, aqueles que ainda não eram o povo de Deus, que ainda não participavam, mas Deus queria que também participasse. Deus quer que toda a humanidade se torne filho dele. É o desejo de Deus, irmãos, mas infelizmente você sabe que tem muitos que fazem escolhas erradas e deixam de ser filhos de Deus para ser filhos das trevas. Infelizmente, né, irmãos? O bom é que todo mundo realmente se deixasse levar pelo conhecimento da palavra, se tornassem filhos da luz. Mas nem todos querem. O desejo de Deus é que todo homem se salve, todo, né? Diz assim ainda: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados de sorte, entre os santificados pela fé em mim. Então olha para que Deus estava levantando o apóstolo Paulo, e não só ele, mas todos os ministros de lá para cá, desde a ressurreição de Jesus, é para que os olhos sejam abertos. Que olhos? Diga, do entendimento. Meu irmão, a humanidade, e nós também tínhamos os nossos olhos fechados, vendados para a verdade. Eu não sei como era você antes de se converter, mas eu lembro que antes de me converter, eu li a Bíblia e não entendia nada. Tinha muita coisa que a gente fazia força para entender e não conseguia entender. Tinha coisas que a gente entendia, tem outras coisas que a gente não entendia. E por isso até era facilmente enganado, por isso que a gente corria atrás de uma imagem, acreditava muitas vezes em algumas simpatias, porque os nossos olhos eram vendados e aí a gente não conseguia viver a verdade. Mas o apóstolo Paulo foi levantado para que essa verdade chegasse a nós, gentios. Diga assim comigo: e não era para parar nele. É para você e eu continuarmos essa obra agora. Amém, irmãos? De abrirmos os olhos de quem nós pudermos abrir, falando a verdade, mostrando a luz de Cristo, a luz de Deus que já está em nós, que já pertence a nós. Diga amém. Para abrir os olhos e das trevas os converteres à luz do engano, da mentira, do pecado, à luz de Jesus, que é a verdade, que é o caminho, e nós temos que levar as pessoas a se converterem. Isso nós temos que nos converter, porque estamos ouvindo essa verdade, e levar outras pessoas a essa conversão também, das trevas à luz de Deus, a luz da palavra, a luz que é o evangelho, que é o Senhor Jesus, que é o poder de Deus, e do poder de Satanás a Deus. Meu irmão, todos que vivem afastados de Deus, todos que vivem fora da prática do evangelho, estão, infelizmente, no poder de Satanás. Você e eu também um dia estávamos. E não é fácil libertar, não. A gente realmente tem que abrir o coração para que Jesus nos liberte e a gente então possa viver a partir dali o poder de Deus. Todo mal que a gente sofre, a gente sabe que vem de Satanás. É o poder dele se manifestando em nós. Mas hoje você e eu temos a condição de repreender, de paralisar, porque nós já somos convertidos do poder de Satanás para o poder de Deus. Antes era dominado. Antes ele nos dominava, fazia o que bem queria da nossa vida. Agora não pode mais. Agora ele perdeu o poder, porque o poder de Deus que está em nós agora, diga, é maior, muito maior. Eu tenho que ir rapidinho para poder continuar. A fim de que recebam a remissão dos
pecados. Meu irmão, nós recebemos a remissão dos pecados, claro, primeiro nos arrependendo, confessando a nossa culpa e crendo e confessando o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, que foi derramado o sangue dele para a remissão dos nossos pecados. Reconhecendo isso, você e eu temos a remissão dos nossos pecados e devemos reconhecer isso, e também é para a nossa salvação. E aí ele termina, e sorte. Diga para o seu irmão, a sua sorte hoje vai mudar. Aliás, já mudou, né? Quem é que já aceitou Jesus aí? Diga bem. Então já mudou, meu irmão. E se você não aceitou, aceite hoje, porque através dele a nossa sorte muda. Nós passamos a ter sorte de verdade. Antes estava tudo errado, agora tem que dar tudo certo. Antes tudo era atrapalhado, agora a coisa tem que andar direito em nome de Jesus. Antes tudo que você fazia estragava, agora tudo que você fizer vai consertar. Em nome de Jesus. Entre os santificados pela fé em mim. Mas agora vem a revelação de ontem que foi muito forte. Foi muito linda, né? Diz assim o versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Meu irmão, isso aqui é algo que você e eu precisamos guardar hoje no nosso coração. O apóstolo Paulo estava sendo julgado. O apóstolo Paulo, pelos judeus, já tinha sido condenado à morte, até mesmo, e a morte, mas agora ele está ali sendo julgado pelo rei Agripa. E ele vai, na sua defesa, ele declara isso que é muito importante: não fui desobediente, à visão celestial. Meu irmão, uma das coisas que mais aborrecem a Deus, uma das coisas que mais chateiam a Deus é a desobediência à revelação dele. Eu falava ontem, Deus me inspirava para isso a respeito do rei Saul. Por que o rei Saul teve o seu reinado rasgado e o Davi não, sendo que o Davi cometeu pecados mais considerados, humanamente falando, mais graves que o Saul, por causa da desobediência? Ele era desobediente à visão celestial, ele não obedecia à visão que Deus dava. Deus mandava lá o Samuel dizia para ele: olha, é para te fazer tal e tal coisa, porque muitas vezes a visão celestial vai vir através do pregador, vai vir através do profeta, vai vir através do sacerdote, e o Samuel ia lá e dizia para ele: vai lá e agora aniquila o povo dos amalequitas, mas não é para ficar nem pequeno, nem grande, nem animal algum. Ele foi lá e poupou os mas poupou o rei dos amalequitas. Quer dizer, ele não foi obediente à visão celestial, e não começou aí lá atrás, ele já tinha sido desobediente. O Samuel disse para ele: espera lá tantos dias determinados, que eu vou lá e aí nós vamos fazer o sacrifício e o teu reino vai ser confirmado. O Samuel demorou um pouquinho, se atrasou um pouquinho. Obriguei-me a fazer. Obrigou não, fez porque quis, fez porque era desobediente à visão celestial, e o Paulo não queria correr esse risco, então ele foi obediente à visão celestial. Meu irmão, você e eu temos que ser obedientes à visão celestial. É isso que vai fazer com que nós sejamos abençoados de verdade. Vai fazer com que, ainda que alguém nos condene por isso, ainda que alguém nos critique por isso, Deus vai estar na nossa defesa. Diga amém, Jesus. Sempre vai estar, bom. Agora, se a gente é desobediente à visão celestial, à revelação da palavra, aquilo que Deus está falando, Deus não vai estar em nossa defesa, porque não vai defender o desobediente. Em outras palavras, posso falar ou não? Tem certeza? O rebelde, né, irmão? Não gosto de ouvir essa palavra, mas dura um pouco. Mas E a rebelião é pior que o pecado de feitiçaria, coisa triste. Deus não gosta de rebeldia. Nunca gostou e nunca vai gostar. Diga amém. Por isso que a gente vê hoje Satanás tentando plantar isso muito no coração dos homens, né? A rebeldia, a rebelião. Porque ele sabe que isso é algo que desagrada a Deus, provoca a ira de Deus. Então, por isso que ele vai tentando plantar isso hoje no coração do homem. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem
a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Então, olha a mensagem do apóstolo Paulo, olha a mensagem da visão celestial. Ele foi primeiro a Damasco, porque a visão que ele recebera foi em Damasco. Ele estava a caminho de Damasco quando ele teve aquele encontro com Jesus, e ali ele não perdeu tempo não, ele entendeu qual era o plano de Deus para a vida dele, ele entendeu a visão celestial para a vida dele, e todos nós precisamos entender, e ele não perdeu tempo. Foram 3 dias que ele esteve cego, orando, clamando a Deus. Deus manda o Ananias ir lá e abençoar ele, orar por ele, e ele vai. Não queria ir, né? Estava com medo. Mas o homem inspira perseguição, né? Respira perseguição e ameaças contra o teu nome. Ele não queria, mas foi. Meu irmão, o Ananias depois não aparece para mais nada, né? Mas só o que ele fez já valeu a pena. Eu falo de um rapaz que um dia me ungiu na empresa que eu trabalhava. Eu digo, um dia eu queria encontrar ele de novo. Deus não me permitiu mais encontrar, porque só aquela unção que ele fez já valeu a pena. Se eu estou aqui hoje, eu creio que começou ali naquela unção que a gente nem imaginava. Talvez nem ele imaginava. E talvez nem o Ananias imaginava onde o apóstolo Paulo chegaria. Mas a unção que Deus usou ele para ir ali e abençoar o Saulo de Tarso fez toda a diferença. Meu irmão, às vezes é um detalhe. Por isso que eu digo que nem eu pedi para levar o suquinho da uva, a gente nem sabe o que Deus pode estar fazendo através daquilo ali. Tem que usar a fé, tem que deixar Deus dirigir, diga a glória a Deus, né? Aí o apóstolo Paulo está agora obediente à visão celestial e olha a mensagem dele, para que se se consertasse, se arrependesse de verdade. Meu irmão, a vida de muitos não vai para frente porque a pessoa não se emenda com Deus, a pessoa não faz o que a palavra está dizendo, o que a palavra está instruindo. Enquanto não houver essa emenda, enquanto não houver essa mudança na nossa vida, realmente um desejo de fazer o que Deus está dizendo, não adianta, a coisa vai cada vez de mal a pior. É só a gente lembrar do rei Davi. O rei Davi, ele diz, está no Salmo 32, que ele diz, enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. O que isso quer dizer? A estrutura dele foi sendo abalada, a família dele virou uma bagunça. Meu irmão, começou a dar tudo errado no reinado de Davi, porque ele cometeu aquele pecado com a Betseba, e ele achou que só casando estava resolvido, e ele não se emendou com Deus, ele não se arrependeu, ele não confessou o pecado dele, e aí as coisas começaram a acontecer. Aí vem o Salmo 51, onde ele caiu em si, aonde ele entendeu que ele precisava, diga comigo, se emendar. Ele precisava se emendar. Aí ele se emenda com Deus. Aí as coisas começam a andar de novo e a gente sabe que foi um dos maiores reinados de Israel. Não foi o mais longo, mas foi mais bem sucedido. Não foi o mais rico, mas foi o mais bem sucedido. Foi o que fica na história até hoje, porque quando a gente fala do reino de Israel, se fala do rei Davi. Quando se fala da descendência de Jesus, se fala do rei Davi. Diga assim comigo, pela capacidade que ele teve de se emendar. Meu irmão, a gente não dá muita atenção para isso, a gente acha, não, errei agora, mas agora não estou mais errando. Só não errar não adianta, é necessário se emendar, é necessário se arrepender, é necessário confessar e deixar, meu irmão, é necessário ter essa emenda com Deus, diga glória a Deus, né? Enquanto a pessoa não se emendar, as coisas vão continuar travadas, vão continuar perturbadas, vai continuar acontecendo coisas que nós não queremos que aconteçam. Então é necessário que nós venhamos nos emendar com Deus, nós entendermos no nosso coração o que é que está acontecendo, por que as coisas não estão dando certo na minha vida, o que é que eu preciso me emendar, qual é a área da minha vida que eu tenho que me emendar, onde é que eu preciso fazer isso, é um pecado que eu estou cometendo, é algo que eu estou fazendo que não está agradando a Deus, eu tenho que me emendar nisso, eu tenho que deixar essa prática, começar a praticar a verdade de coração, diga a glória a Deus. Enquanto Davi não se emendou, meu irmão, a vida dele foi uma bagunça, e foi, né, uma atrás da outra, né, irmãos? Foi uma atrás da outra, foi se levantando um caso sobre outro caso. Ontem eu relatei todos os casos, mas hoje eu não vou fazer porque a gente tem que continuar, né? Mas só para a gente entender isso, diga assim comigo, a humanidade precisa se emendar, irmãos. Irmão, e a gente tem que falar desse evangelho. Imagina hoje você ver o ser humano querendo ser igual a um animal. Meu Deus, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E agora querer ser algo que é menor do que a gente?
que é inferior a gente. Misericórdia um negócio desse. É ou não é? Mas o que está faltando para a humanidade? Se emendar. Se emendar, irmãos. Tem que se emendar, né? Diz mais, né? Além de se emendar, ele disse, né? Vou reler aqui o 20, né? Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco. Ele começou ali, não perdeu tempo não. Quando ele recuperou a visão, ele entendeu o plano de Deus, ele já saiu pregando, irmãos. O homem era determinado mesmo, né? Por isso que Deus escolheu ele, né? Ele não perdeu tempo nenhum, já saiu anunciando para todos que ele pôde. Em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios, até que chegasse a nós. E chegou. A mim e a você, para que nós também nos emendássemos e para que nós vivêssemos não mais nas trevas, mas na luz, não mais debaixo do poder de Satanás, mas do poder de Deus, não mais com uma má sorte, mas uma boa sorte. Amém, irmãos? E isso Deus quer que a gente viva, foi para isso que o apóstolo Paulo foi levantado, para que o nome de Jesus e o poder dele chegasse até mim e a você. E aos gentios, para que se emendasse e se convertesse. Tem que haver conversões. Tem que haver. O que é a conversão? A gente já sabe disso. É mudança de direção. Então tem que haver uma conversão. E eu entendo que a conversão ela é diária, né? E o processo de conversão ela não se dá da noite para o dia, porque nós precisamos ir aprendendo e nos convertendo de fato à luz de Jesus, a palavra do Senhor, ao Evangelho. Quanto mais nós o estudarmos, maior e mais rápido acontece a nossa conversão. E essa conversão tem que acontecer, como é uma mudança de direção, uma mudança de atitude. Tudo tem que mudar na nossa vida. Tem que mudar a forma de pensar, tem que mudar a forma de agir, tem que mudar, em muitos casos, até a forma de se vestir, porque não é adequada para quem é de Jesus. E tudo isso tem que acontecer, mas não é o homem que tem que nos obrigar a mudar. Isso vai acontecendo pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele vai mostrando, olha, tudo posso, mas nem tudo me é lícito, eu não vou fazer isso aqui, eu não vou me vestir dessa maneira, eu não vou mais falar dessa forma, eu tenho que agir diferente, porque agora a minha vida está nesse processo de conversão. Amém, irmãos? Diga assim comigo, uma vez convertido, temos que permanecer. Se você pegar lá a carta de Judas, ele ia escrever acerca da salvação que é comum para todo mundo. Mas ele disse que o Espírito Santo moveu ele para escrever acerca de permanecer na fé. Porque estava, já naquela época, muita gente apostando, se desviando da fé, já não guardando a conversão no coração. Não podemos sair dela. Amém, irmãos? Amém. Diz mais agora, né? A lição já de hoje. Perdão, faltou um pedacinho só aí do versículo, né? A Deus... se convertesse a Deus fazendo obras dignas de arrependimento, não é de remorso, é de arrependimento. O que é o arrependimento? A pessoa, ela não quer, ela sente o peso, a dor daquele ato errado que ela fez e ela ora a Deus confessando para deixar aquele pecado, para deixar aquele erro, para nunca mais praticar, né? E aí os frutos é que vão mostrando se de fato houve essa conversão ou não, se houve esse arrependimento ou não. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Meu irmão, Jesus anunciou isso. Jesus anunciou que aqueles que realmente, né, se convertessem a ele, falassem do nome dele, pregassem o nome dele, sofreriam perseguições. Ele falou ou não falou? Falou. Está lá no Sermão da Montanha, até ele falou que nós deveríamos até nos alegrarmos. Não foi o que ele falou? Quem deve, se alguém te injuriar, te perseguir, se alegre. Por que nós temos que se alegrar? Porque ele disse que iam fazer isso. Isso não é por causa de nós, é por causa do nome de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, nós começamos na sexta-feira mostrando que ele perseguia, não era o cristão, era o nome de Jesus. Então nós vamos sofrer perseguição porque esse nome hoje está grudado em nós. E tem que estar, meu irmão, porque tudo que a gente faz hoje na direção deste nome, o nome de Jesus, o Nazareno. E hoje tem que ser, porque a Bíblia diz que tudo que for por obras ou palavras, faça
no nome de Jesus. Então nós vamos fazendo, e isso vai gerar sim algumas perseguições, vai gerar algumas chateações nas pessoas que nos cercam, nas pessoas que são ainda envolvidas pelas trevas, que ainda preferem crer num ritual religioso do que na verdade da palavra de Deus. Então elas vão acabar sendo instrumentos de Satanás para provocar algum tipo de perseguição, que pode acontecer até dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Você cuida só, você está lá às vezes numa conversa tão tranquila, e aí quando você fala alguma coisa da sua fé, não, esse negócio de religião não se fala. É ou não é verdade? Religião e política, né? Não se discute. Aí já vem com isso, né? Porque eles não querem ouvir a verdade, porque a verdade incomoda, chateia, irmãos. Mas nós não podemos parar. O apóstolo Paulo não parou por causa da perseguição, e nós também não podemos parar. Meu irmão, se eles falam de tudo, por que nós não podemos falar? Quer dizer, nós temos que ouvir até os palavrões que eles falam, mas nós não podemos falar da nossa fé? Não podemos falar de Jesus? Como é que é esse negócio? Mas infelizmente é uma verdade, não é? Então essas coisas acontecem, e aí eram os próprios judeus perseguindo o apóstolo Paulo, porque eles ainda estavam presos num ritual religioso, eles ainda estavam dominados pelas trevas, a luz ainda não havia alcançado, apesar da luz ter andado no meio deles. Apesar da luz ter andado ao lado deles, apesar da luz ter se mostrado na frente dos olhos deles, mas eles não conseguiram ver, não conseguiram enxergar, tamanho eram as trevas que eles estavam envolvidos. Mas hoje, diga assim comigo, os nossos olhos se abriram para a verdade, amém, irmãos? E nós temos que continuar com os nossos olhos abertos. Ele continua dizendo, mas alcançando o socorro de quem? De Deus. Olha para o irmão e diga assim, irmão, fica tranquilo, o socorro vem de Deus. Deus vai socorrer. Vai ter aqueles sim que vão ficar chateados, vão ficar bravos, vão ficar irados, vão querer nos perseguir, vão querer puxar o nosso tapete. Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer em qualquer lugar, mas você tem que ficar tranquilo que o socorro vem de Deus. Quem está firmado na luz, quem está firmado na verdade, quem crê na palavra, tem socorro, alcança socorro. Não é o socorro do homem, é o socorro de Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer isso, se eu não me engano foi para Timóteo, que na primeira defesa dele ninguém assistiu, quer dizer, não tinha um irmão sequer por ele, mas ele disse, mas Deus me assistiu, mas Deus esteve comigo. Oh, glória, meu irmão, é isso que a gente tem que confiar, tem que crer, ainda que não tenha ninguém por nós, diga assim comigo, Deus está por nós. Deus está por nós, irmãos, e nós temos só confiar nesse socorro que vem de Deus. Ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Então ele foi anunciando tudo que os profetas, assim como Moisés, haviam dito que aconteceria com Cristo, para mostrar a veracidade de Jesus ser o Cristo de Deus, o enviado, que eles não criam, que eles não receberam, e diga assim comigo, pelo lado foi bom, porque aí chegou até nós. Amém, irmãos? É verdade. Quem sabe se eles tivessem recebido lá, não chegaria até nós, né? Então, mas chegou até nós, chegou até... Não, mas ia chegar. Por que ia chegar? Desde o início, o plano de Deus era chegar até os gentios. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? É Isaías 49:6. Põe na tela para mim aí. Desde o início era o plano de Deus chegar até mim, até você. Olha o que disse, ó. Disse mais, pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Então diga comigo, já era plano de Deus chegar até nós. Sempre foi, amém, irmãos? Sempre foi. Para seres a minha salvação até
até a extremidade da onde? Da terra. Então diga, já era plano de Deus. De algum jeito ou outro chegaria a nós. Posso falar ou não? Meu pai, vou falar, né? Foi burrice deles que não aceitaram. Porque já era plano de Deus e de qualquer forma chegaria até mim, até você, irmãos. Porque isso aqui já estava no plano de Deus antes mesmo de ele enviar Jesus. Que a salvação chegasse até os gentios e até as extremidades da terra. E vai chegar, meu irmão. Não vai ter um sequer que não vai ouvir falar de Jesus. Não vai ter, meu irmão. Todo mundo vai ouvir. E é um dos sinais até para a volta dele. É um dos sinais, né, para a volta de Jesus, é que todo mundo ouça. E a gente não sabe se já não ouviram, porque a internet está em todo lugar. Tem dois países, né, que controlam até a internet, mas sempre se tem um jeito. Sempre. Quando a direção é de Deus, diga assim comigo, chega. E não tem como impedir, mas por mais que tentam, estavam tentando impedir o apóstolo Paulo, mas não puderam impedir. Não puderam. Diga assim comigo, ninguém pode impedir as bênçãos de Deus. Ninguém, irmãos. É nossa por direito, ninguém pode impedir a salvação. É nossa por direito. O que mais ele vai dizendo, então, na defesa dele, né? Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então diga comigo, e a luz já está anunciada. E a luz já está brilhando. E a luz já está raiando sobre todos. Irmão, mas você sabe que tem alguns que se incomodam com a luz. Não é verdade? Sabe por que eles se incomodam com a luz? Porque a luz dói nos olhos. Ela arde os olhos. Você já ligou a luz lá depois de um sono bem bom? Daí liga a luz, desliga essa luz, porque ela incomoda. Mas o maior incômodo que ela provoca é mostrar as imperfeições. Que essa luz veio para tirar. Que essa luz veio para arrancar de nós. Porque pode cuidar. Você já viu algum trabalho com gesso, por exemplo? Como é que eles fazem para ver as imperfeições do gesso? Uma luz forte ali perto. Se você olha assim, você não enxerga. Se você olhar nessa parede aqui, você quase não vai enxergar a imperfeição. Mas pega uma luz mais forte e bota pertinho. Aí você começa a ver vários buraquinhos que assim a gente não enxerga. E a luz de Jesus provoca isso. Ele provoca a mostrar as nossas imperfeições, que às vezes nos aborrece, que às vezes nos chateia, mas não é para esse fim que ele brilha sobre nós, mas é para que a gente possa consertar, para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa realmente viver o plano de Deus na nossa vida da salvação. Diga glória a Deus, né, irmãos? Então ele vem com essa luz que é para começar a tirar as imperfeições. Não se tira logo no início que a gente é iluminado. Ela vai sendo colocada até que de fato nós chegamos à estatura que Deus quer que a gente venha chegar. Você pega lá, vou usar o trabalho do gesso aí, né? Ele vai, bota a luz, lixa, depois vem com um pouco de massa, bota a luz de novo para lixar e assim vai indo até ficar lisinho. Diga exatamente isso que Jesus está fazendo com a gente. Glória a Deus. Meu irmão, até a gente chegar na perfeição que Ele quer que a gente venha chegar. E essa luz está brilhando sobre a nossa vida e vai brilhar todo dia. Cada dia, meu irmão, para que a gente possa chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Diga comigo, a perfeição e a salvação. Ah, pastor, é impossível ser perfeito. Se fosse, a palavra não diria. Podemos dizer, talvez seja um pouquinho mais difícil para a gente, né? Porque, como para o Paulo foi difícil se recalcitrar sobre os aguilhões, para nós também é. O que isso significa? Que é difícil a gente, às vezes, deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Às vezes é difícil. Mas para isso que a luz está brilhando sobre nós. Diga amém? Vamos encerrar já. Diz mais um pouquinho só. E dizendo ele isso, em sua defesa, disse Festo em alta voz. Festo era o governador. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar.
Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo festo. Diga assim comigo: sabedoria, meu irmão. Sabedoria, minha irmã. Amém? Olha aí, vou ler de novo. E não deliro, ó potentíssimo festo. Antes digo palavras de verdade e de são juízo. Meu irmão, a palavra da verdade, para quem ainda está em trevas, vai parecer delírio. As palavras da verdade, para quem ainda não está crendo, vai parecer delírio, loucura. Lembra que nós pregamos, eu preguei, eu acho que foi domingo. Quando é que foi que eu preguei a ressurreição lá? Foi domingo, não foi? Não lembro quando é que foi. Mas eu preguei aqui que nem os discípulos creram, até a palavra das mulheres que foram ao túmulo quando voltaram, para eles, para os discípulos, elas estavam delirando. Imagina que nós estamos falando dos discípulos de Jesus, imagina então para aqueles que estão em trevas. Para aqueles que ainda não ouviram nada acerca de Jesus, estão ouvindo agora. O Agripa já tinha ouvido. O Agripa só faltava um passo para ele realmente se converter. Né? E o apóstolo Paulo, muito cheio de sabedoria, tenta levar ele a isso. Mas esse Festo, pelo jeito, nunca tinha ouvido. E aí, para ele, isso é um delírio, isso é loucura. Meu irmão, para muitos, a verdade é uma loucura. E no mundo que a gente vive hoje, parece que é mais loucura ainda do que naquela época. Misericórdia. Como diz o pastor Jaime, hoje o que é certo parece errado e o que é errado parece certo. Hoje o certo parece mais loucura ainda do que nunca. Não? Parece uma coisa louca, né, irmãos? Quando a gente fala a verdade, parece que a gente está louco. Quando você fala para a pessoa fazer a coisa certa, parece que é uma loucura, que nós estamos delirando, que nós somos antiquados ou coisa desse tipo. E olha, o próprio Festo era o governador, falando lá para o Paulo, em voz alta. Dá para entender que ele está meio alterado, né? Ô, Paulo, está delirando agora? As muitas letras te fazem delirar? Não fazem, não. Isso aqui é são juízo que eu estou falando. O que eu estou falando é uma verdade absoluta, mas para ele parecia loucura, delírio. Irmão, para muitos na nossa casa, para muitos na nossa família, para muitos na nossa volta, vai parecer delírio. E nós não temos que nos ofender com isso, pelo contrário, temos que mostrar que não é. Mas agora, olha a sabedoria do Paulo. Brigou com ele? Não. Ainda vai, chama ele, né? Ó potentíssimo. Vai lá primeiro dar uma massageada no ego para depois lascar, né, irmão? É assim, né? A gente às vezes faz o contrário. Primeiro dá a chicotada para depois passar a salmoura, né? O Paulo fez o contrário, deu uma salmoura, depois veio com mais verdade para ele, né? E olha o que diz. Aí ele já não continua falando com ele. Aí ele diz assim, ó. Porque o rei, diga assim comigo, não adianta discutir com quem não quer entender. Meu irmão, talvez esse é o nosso erro. Que a gente quer discutir com quem não quer entender. Não, aí ele desvia a conversa para quem? Para o rei. Porque o rei está acima do governador. Aí ele vai agindo com sabedoria. O governador podia não querer ouvir, mas o negócio dele era com o rei. E aí, falando com o rei, quem é que tem que ouvir? O governador. É sabedoria, irmãos. Às vezes a gente tem que pedir para Deus, Deus, nos dá estratégia, nos dá sabedoria, porque talvez a pessoa não quer ouvir. O genro não quer ouvir, mas você fala com a filha. A filha não quer ouvir, então você fala com o genro. A filha e o genro não quer ouvir, então você fala com o neto. E através do neto, através do filho, através da filha, os outros vão ouvir também. Diga glória a Deus. Né? Vai acontecer, irmãos. A gente tem que pedir para Deus essa condição e Deus vai dando. Diz mais, né? Porque o rei, ele não se dirige mais ao Festo, não, ao governador, ao rei, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Diga assim comigo, Jerusalém, Judá, não é qualquer canto. Para muitos ainda é qualquer canto, mas não é, irmãos. Para o mundo ainda continua sendo o centro
do poder de Deus. Está ali. E nunca vai deixar de ser a terra santa escolhida. Ele diz quando ele falou para nós não jurarmos. Não jurai nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então entenda o seguinte, nunca pense que Jerusalém é qualquer canto. Nunca foi, nunca será. É uma cidade escolhida por Deus para toda a eternidade. E nós temos que orar até por Jerusalém. A Bíblia nos manda fazer isso. Orar por Jerusalém. Né? Bem-aventurados que oram pela cidade santa. Então a gente tem que orar, não podemos deixar de orar não. Ali vai acontecer tudo que tem que acontecer. Diga a glória a Deus, né, irmãos? Em nome de Jesus. E nós vamos ser envolvidos lá ou aqui. Amém, irmãos? Ó, diz mais, 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Acho que não queria não, já estava fazendo, né, irmãos? Não queria, já estava fazendo. Tem gente que não quer dar o braço a torcer, irmãos. Por que não? O orgulho, às vezes a posição, às vezes o que a pessoa, né, está vivendo, aí não quer dar o braço a torcer. Tem muita gente que não vai dar o braço a torcer por causa da posição que exerce, mas ele ouve e começa a guardar e a crer. Se o Paulo falou isso é porque o Espírito Santo estava ali no meio, né? Como é que ele disse para ele? E disse a Agripa a Paulo, né? Por pouco queres me persuadir a que me faça cristão, mas se o Paulo diz para ele que tu crê, e creio que crê, né? Porque realmente o Paulo já estava ali descobrindo o coração dele, que ele cria nos profetas. Se não cresce, irmãos, nem ali o Paulo estaria, já teria mandado direto para Roma. Na verdade, a intenção dele era ouvir a Paulo. E é isso que nós temos que entender. Às vezes a pessoa ela só não dá o braço à torcer, porque tem gente orgulhosa nesse mundo. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Só aqui em Santa Catarina que não, né, irmãos? Amém? Só não. Mas no mundo está cheio de gente orgulhosa aí que não quer dar o braço à torcer. Sabe que é verdade, já reconhece que Jesus é o Cristo, mas não quer dar o braço à torcer. Já nos dias de Jesus tinha. Lá o senador que pediu para tirar o corpo de Jesus, a Bíblia diz que ele era um discípulo também, porém oculto. Porque ele tinha talvez medo, receio, sei lá o que é que impedia ele, né, de ser assim claramente. Vamos terminar aqui, irmãos. Versículo 29, né? E disse Paulo, porventura a Deus que ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto pelas cadeias. Então Paulo deixou bem claro, olha, não é só eu não, mas o próprio Deus. Quero que vocês, todos, não só o senhor Agripa, mas todos que aqui estão, quero que sejam como eu. Exceto as cadeias, né? Que não quero que ninguém seja preso dessa forma. Mas que todos se convertam, mas que todos sejam Jesus. E quando eles ouviram isso, o orgulho fala mais alto. Olha o que acontece. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados. Por que se levantaram? Porque eles sentiram o toque de Deus. E eles sabiam que essa era a vontade de Deus. Mas assim como Paulo lá no início, também resistiu, meu irmão, todo mundo resiste. Talvez nós também um dia resistimos e nem nos demos por conta. Nós talvez resistimos e nem na hora nem percebíamos. Eu resisti, o irmão está dizendo que resistiu. Quem mais resistiu aí? Diga amém. Todo mundo resiste, irmãos. E agora, por que eles se levantam? Porque é coisa do ser humano resistir a essa luz maravilhosa. Por quê? Porque ainda estamos tão envolvidos nas trevas, nos erros, nos pecados, que é mais fácil dizer não do que dizer sim. É mais fácil dizer não. Então eles se levantaram, porque eles sabiam que se eles ficassem mais um pouquinho ali, eles não iam conseguir resistir. Se levantaram e saíram. Mas olha o que eles falam no sair. Vamos lá. E apartando-se dali,
falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Então, em outras palavras, diga comigo, eles estavam crendo. Amém, irmãos? Então, em outras palavras, o coração deles já estava começando a ceder. Né? Mas o orgulho, muitas vezes, infelizmente, fala mais alto. Aí o que acontece? E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Mas apelar para César era um plano de Deus. Amém, irmãos? Mas olha, irmãos, então diga para o seu irmão, não pare, não desista, não retroceda, não recue, apesar das perseguições, apesar de parecer que não estão lhe ouvindo, estão, apesar de parecerem que não estão crendo, estão, e nós só temos é que permanecer e continuar na visão celestial que Deus nos deu. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Você e eu temos que continuar essa obra aí, que não parou lá em Atos. Mas é para continuar através de cada um de nós, na nossa casa, na nossa vida, no nosso bairro, no nosso trabalho, e assim vai. Lembrei até de um caso que Deus um dia me usou no meu trabalho. Tinha um rapazinho que não cria, né? E a esposa dele era convertida. E ele até dizia para mim, minha esposa vai nessas igrejas aí, mas eu não creio nisso aí não. Isso para mim é só blá blá blá, e só para tirar dinheiro das pessoas. Aí eu disse para ele assim, a gente tem que pedir para Deus essas experiências, irmãos. Eu disse para ele, olha, eu não vou falar mais nada para você, porque eu já vinha falando para ele, né? Eu era obreiro já da igreja. E aí eu já vinha falando para ele, disse, eu não vou falar mais nada para você. Eu só vou fazer o seguinte, ia ter um sorteio, era final de ano, ia ter um sorteio de 10 bicicletas na empresa. Tinha bicicleta e tinha outras coisas também que eu não lembro mais o que era. Meu irmão, e pode dizer para você, eu nunca tinha ganhado nada em sorteio. Nunca. Pensa alguém que não tinha sorte para isso, era eu, né? Nunca tinha ganhado nada em sorteio. Mas eu disse para ele assim, disse na frente de todos, estava na máquina que nós estávamos falando sobre isso. Eu disse assim, eu não vou nem orar, porque se eu orar, você vai dizer, você orou, pode ter sido qualquer outro Deus que tenha te dado. Mas o meu Deus está ouvindo a nossa conversa agora, eu não vou nem orar. Mas pela nossa conversa aqui, uma daquelas bicicletas vai ser minha. E a partir desse dia você vai para a igreja com a tua esposa. Amém? Ele falou assim, olha, pastor, eu não creio nessas coisas, mas... E ficou, passou ali, aquilo, acho que passou mais uns 20 dias até o dia do sorteio. Olha o que Deus prepara. Como eu era encarregado, eu que tirava o lugar deles para eles irem almoçar, ou ir no banheiro, coisa e tal, que a gente não tinha alguém que tirasse. Então era eu ou quem trocava o molde que fazia. Aí, olha o que Deus prepara, irmãos. Aí eu fui ficar no lugar dele para ele ir almoçar. E o sorteio ia ser no refeitório. E quando ele está lá, o primeiro nome a ser escolhido... é o Israel Bomerich. Quando ele ouviu aquilo, que ele estava lá almoçando, ele voltou lá do refeitório gritando para toda a empresa ouvir: ô alemão, ô alemão, ô alemão, agora eu creio, agora eu creio, agora eu creio. E ali ele foi para Jesus com a esposa dele. Então às vezes a gente prega, as pessoas não ouvem, mas elas precisam ver algo para elas entenderem que realmente Jesus é verdadeiro, ele é real e ele faz acontecer. Irmão, não fui eu que estava no refeitório, era ele que estava no refeitório. Não foi o nome dele escolhido, foi o meu, porque eu disse para ele que uma daquelas bicicletas ia ser minha. Para ele crer que Jesus era verdadeiro, era real. Eu não precisava fazer isso, mas eu senti de Deus de fazer. E ali, uma alma pelo menos se salvou. E eu acredito que mais que ouviram ali naquela máquina, né? Nós éramos 6. Também mais alguém deve ter se convertido com aquilo ali, com aquele testemunho ali que ele viveu naquela hora. Então a gente tem que pedir para Deus, de que maneira, de que forma, nos usa, para que a gente possa levar alguns Agripas, ou Festos, ou sei lá quem mais que seja, a conversão a Jesus Cristo. Diga glória a Deus, né, irmãos? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Isso, Deus é bom demais, né? Deus escolheu você e eu como escolheu Paulo também. Deus nos chamou, meu irmão, para a gente fazer parte do Evangelho. Para que a luz que um dia brilhou lá em Jerusalém possa brilhar hoje aqui nas extremidades da terra. E vai brilhar através de nós em nome de Jesus, amém?
Isso, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, meu Deus, é maravilhoso estarmos em Tua presença, é maravilhoso, meu Deus, nós podermos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Pai, não era a minha intenção continuar hoje aqui, mas meu coração ia ardendo e o Senhor ia me inclinando para isso. Oh, meu Deus, é lindo nós sabermos qual é a Tua direção e entendermos, ó Pai, a revelação celestial, Pai, a visão celestial do alto, meu Deus, os Teus planos e propósitos para as nossas vidas. O Senhor escolheu a cada um que aqui está para ser um testemunha do Teu Evangelho, uma testemunha do Teu poder, uma testemunha da Tua luz, uma testemunha, Senhor, dos olhos que se abrem, uma testemunha, ó Deus, de uma conversão das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, Pai, para ver, para o mundo ver a diferença, com incomparavelmente melhor é andar com Cristo e andar na Tua presença, e nós estamos aqui na Tua presença. Vem manifestando agora a Tua glória, vem manifestando agora o Teu poder, Pai, na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Alguém, quem sabe, que aqui está e precisa se emendar, alguém que aqui está e quem sabe precisa se converter, alguém que precisa, Pai, cair em si, se arrepender e confessar o erro e o pecado, Senhor, e se emendar contigo, Pai, viver uma vida conforme a visão celestial, a revelação do alto. E eu creio, Pai, que o Senhor está nos preparando para coisas ainda maiores, para revelações ainda maiores, para feitos e atos ainda maiores, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Oh, meu Deus, o que nós vamos dizer a Ti, eis-nos aqui, Senhor, oh, para cumprirmos os Teus planos, para cumprirmos, ó Deus, a Tua vontade aqui nessa terra, para não fazermos do Teu ato lá na cruz um ato vão, mas um ato de verdadeira salvação, Pai. Não só nós, mas de todos que estão em nossa volta, de todos, ó Deus, a quais o Senhor quer salvar, e eu creio que muitos através de nós o Senhor vai salvar. Oh, meu Deus, infelizmente nem todos creem na pregação. Já dizia Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Mas nós aqui estamos é porque cremos, Pai, e se cremos, ó Deus, viveremos e veremos coisas grandiosas se manifestando em nós e através de nós. Pai, vai manifestando o Teu poder, vai manifestando a Tua unção, vai manifestando a Tua glória. O Senhor é o nosso Deus, em quem cremos, em quem confiamos. Oh, meu Deus, nós fomos convertidos do poder de Satanás ao poder de Deus, e esse poder nós usamos contra toda a obra das trevas, contra toda a obra do diabo, contra toda a obra de Satanás, contra todo o poder do inferno. Em nome de Jesus nós repreendemos agora, paralisamos um poder que tem amarrado a vida deste meu irmão, desta minha irmã, um poder das trevas que tem enfermado este corpo, que tem impedido essa pessoa de viver uma vida digna. Em nome de Jesus eu amarro agora, eu paraliso agora, eu digo, demônio, o teu poder é quebrado, a tua ação é desfeita, a tua obra é paralisada, vai pegando tudo que é teu, vai pegando tudo que te pertence, todo o teu mal, toda a tua maldição, todo o teu atrapalho, todo o teu engano, toda a tua mentira, toda a tua dor, toda a tua enfermidade, toda a tua amarração financeira, todo esse problema conjugal, todo esse problema espiritual, emocional, todo mal, toda maldição que se levantou contra a vida deste meu irmão, contra a vida desta minha irmã, eu amarro agora, eu paraliso agora, eu ordeno que este mal saia, vá embora em o nome de Jesus. Jesus, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e nós queremos viver essa liberdade para a glória do nosso Pai, para a glória do nosso Deus. Meu Deus, todos que estão aqui, eu creio, Pai, que sairão daqui fervorosos na fé, Deus, entendendo que há um plano para as nossas vidas, e para isso nós fomos chamados, escolhidos, como foi também o Saulo de Tarso. Meu Deus, para que houvesse uma mudança, e para melhor, Pai, para que nós pudéssemos viver, desfrutar do melhor de Tuas mãos, e estamos aqui para isso, e vamos viver, ó Deus, em o nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, irmãos. Glória a Deus, né? Amém. Eu ia até fazer um louvor, mas não vou, porque tem o coral das irmãs aí ainda, né? Então vamos deixar para as irmãs aí que vão fazer um louvor com a gente aí no nome de Jesus. Vamos sentar, irmãos? Elas já estão prontas ou ainda não? Não?
Então tá bom. Então eu vou fazer aqui primeiro outra parte, depois a gente vem aqui com o coral aí das irmãs em nome de Jesus, né? E elas prepararam com amor e carinho. Vamos daqui a pouquinho mais louvar Deus com elas aí. E é uma benção, né, irmãos? Deus é bom demais. Quem entendeu a palavra, diga obrigado, Jesus. Foi um pequeno estudo de 3 dias aí que a gente fez para nossa edificação espiritual e é importante. Meu irmão, mas foi tão bom, eu pelo menos amei demais, né? Eu acho que vou fazer aí todo mês os 3 dias de poder aí. Quem sabe o primeiro final de semana a gente passar os 3 dias assim na presença de Deus, já para começar o mês com a bênção completa, né? Cheio da unção e do poder de Deus para a glória dele. Irmãos, e quando a gente se disponibiliza realmente para buscar mais de Deus, a gente vai viver mais de Deus também. Isso é certo, irmãos. Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai receber. Quanto mais a gente se entregar, mais Deus vai nos abençoar. E a gente precisa disso, né? Se Deus toca no coração para a gente marcar, é porque tem um propósito de Deus. Foram 3 dias aí maravilhosos. Para quem não recebeu o sangue do Cordeiro na sexta-feira, eu senti no coração de entregar hoje novo. Só para quem não recebeu, né? Para ninguém ficar sem, irmãos, porque é muito bom, é muito importante. O sangue do Cordeiro representa lá o sangue de Jesus, que aí você vai ungir as portas e janelas da sua casa. Está baseado lá em Êxodo, quando eles saíram do Egito e Jesus mandou, então o Senhor Deus mandou que eles ungissem os umbrais das portas e janelas das casas, protegendo eles, livrando eles daquele poder ali da morte, que ia matar todo o primogênito no Egito. Isso aconteceu, né, irmãos? Mas quem tinha a marca daquele sangue não morreu. Nós temos que ter a marca do sangue, na verdade, é no nosso coração, para a gente não experimentar a morte. O sangue de Jesus nos marca para isso, né? E é importante. Amém? Depois nós vamos entregar então para quem não tem. Ontem a gente deu pão asmo não vou poder dar, que isso não sobrou não. Né? Mas o sangue do Cordeiro que sobrou a gente pode dar para quem não tem. Depois vamos entregar o azeite também, para você ungir o que Deus dirigir. Agora, irmãos, tudo que a gente usa assim de elemento é para colocar a nossa fé em ação. Se a pessoa diz assim, pastor, eu não creio muito nesses elementos, então é bom não usar, apenas ora, usa a sua fé sem problema. Porque se a gente faz e não faz por fé, a Bíblia chama de pecado. Então, se eu vou fazer, eu tenho que fazer com fé, eu tenho que usar com fé, eu tenho que usar crendo em nome de Jesus, que aí Deus realmente vai se manifestar ali e vai abençoar. Tem gente que não crê, irmãos, mas eu já vi muitos testemunhos através dos elementos, como já vivi muitos também. Eu conto até nunca, uma vez Deus me dirigiu, foi na cidade de Santo Ângelo, eu estava. Eu pedi para, quando chegasse em casa, a primeira coisa que fizesse, ungir as portas da frente e dos fundos, se tivesse. E uma irmã sentiu de ir primeiro nas portas dos fundos e ungiu a porta dos fundos, depois veio ungir a porta da frente, depois toda a casa. No dia seguinte, ela e o marido foram trabalhar, o marido estava montando uma mecânica para ele em casa, que ele queria ter a mecânica dele, trabalhava numa outra, e era um bom mecânico. E aí foram trabalhar, ela foi trabalhar também. Quando ela chegou em casa, ela viu assim que as ferramentas dele na garagem estavam tudo bagunçada. Tudo. Aí ela correu na porta dos fundos para olhar, a porta estava intacta. Quando ela voltou na porta da frente para entrar dentro de casa, a vizinha chamou ela. Ô vizinha, vem cá ver o que aconteceu. Arrombaram a porta da vizinha, dos fundos. Quer que a porta que eles iam arrombar? Era dela, mas não arrombaram. Por quê? Porque Deus deu aquela direção para ungir. E aí não arrombaram, foram arrombar a porta da vizinha, mexeram nas ferramentas, não faltou uma ferramenta sequer. E tinha ferramenta cara ali, mas não faltou nenhuma. Já na casa da vizinha fizeram limpa. Levaram muita coisa da casa da vizinha. Olha, meu irmão, como a coisa é séria, né? Quando a gente usa ali a fé e faz na direção celestial, Deus faz para nos abençoar. E Ele vai abençoar em nome de Jesus.